Se você olhar friamente, trata-se de uma mera orientação do presidente para a comemoração da data, como era até 2011. Né? Essa comemoração ela foi suspensa na administração da ex-terrorista Dilma Rousseff, ex-integrante da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, que era uma organização criminosa que roubava, sequestrava e matava durante o período do regime militar. Então o que a gente viu aqui foi simplesmente um retorno ao status quo ante a situação anterior. Mas eu queria pedir licença aí para me alongar um pouco, porque é possível a gente aproveitar... Vamos lá, que é debate, hein? É debate, para a gente poder girar as opiniões aí. É possível a gente aproveitar o ensejo dessa quase não notícia justamente para tratar do regime militar em si, nesse período de 64 a 85. E a ideia aqui é trazer uma visão diferente daquela que é doutrinada pela militância socialista e progressista que dominou a academia e os livros didáticos nas últimas décadas. Aqui eu vou pegar emprestado o diagnóstico preciso do professor Marco Antônio Villa em artigo no Estadão chamado Golpe à Brasileira, de 2014. Diz ele, abre aspas, João Goulart articulava sua permanência na presidência e necessitava emendar a Constituição. Sinalizava que tinha apoio nos quartéis para, se necessário, impor pela força a reeleição que era proibida. Aqui é óbvio, tem que fazer esse parênteses, porque 30 anos depois, um outro presidente, também de esquerda, quis se reeleger, mas ele usou uma outra estratégia, né, que os meus colegas aqui de imprensa batizaram de, abre aspas, articulação política. Talvez eles possam explicar melhor para o ouvinte como se deu essa extraordinária articulação política da reeleição. Mas quais colegas você se refere de imprensa? Imprensa geral? Quase em uníssono. Imprensa geral? Quase em uníssono. Segue o professor Villa. Abre aspas, o regime militar brasileiro não foi uma ditadura de 21 anos. Não é possível chamar de ditadura o período de 1964 a 1968 até o ato institucional número 5, o famoso AI-5, com toda a movimentação político-cultural que havia no país. Muito menos os anos de 1979 a 1985, com a aprovação da lei de anistia e as eleições diretas para os governos estaduais em 1982. Que ditadura no mundo foi assim? Já a Folha de São Paulo, por sua vez, em editorial intitulado Limites a Chaves, olha só, de 2009, ela usou um novo termo para batizar o regime militar em comparação com outros regimes autoritários latino-americanos. Esse foi um termo muito famoso, dita branda. E finalmente a gente tem um famoso editorial do Roberto Marinho, que foi recitado pelo presidente da República ao vivo no Jornal Nacional. Abre aspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas ameaçadas pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. E tem um outro trecho que fala o seguinte, sem o povo não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. Você vê que bate com a visão do Bolsonaro que você descreveu na chamada na notícia. O nome desse editorial é Julgamento da Revolução. Eu, particularmente, quando você me perguntou numa outra ocasião, eu discordo dessa terminologia do jornalista Roberto Marinho, porque eu considero o movimento 64 uma contra-revolução. Se a gente pega o conceito de revolução, ele implica uma ruptura institucional, uma reengenharia sociopolítica, né? Quando os militares tomam o poder, com o apoio popular e da imprensa, justamente é para resguardar a democracia e evitar uma revolução socialista naquele contexto da Guerra Fria. Acontece que gradualmente, em especial a partir do advento do AI-5, o regime ele vai suprimindo liberdades e instaurando práticas de exceção que só podem ser caracterizadas como uma ditadura. E para fechar, fica a recomendação, então, da leitura do professor Villa, que se chama Ditadura Brasileira, e tem a entrevista dele no YouTube com esse mesmo título, é uma aula. Só que o último recado, para você que é estudante, pelo amor de Deus, continue respondendo às suas provas de história com a versão socialista dos fatos, porque quem não esquerdar não vai passar. Essa história aí vem do Enem, nessa discussão aí. Agora é o seguinte, vamos trazer um pouco de isonomia e o outro lado da história, para não ficar só a tendência a acreditar nas coisas que você está dizendo e justificando com os argumentos que você está colocando. Você já falou outra vez aqui, mas eu acho importante saber que, primeiro, a circunstância e a conjectura da época em que isso ocorreu e que a adesão dos civis veio em decorrência disso e fortalecendo o que você acabou de chamar de dita branda, ela veio diante de uma possibilidade futura. Isso não quer
quer dizer que houve um endosso na permanência desse regime por essa mesma classe civil que a apoiou num primeiro momento. Não fosse assim, esse período que você coloca de 64 a 68, a partir do AI-5, onde houve fechamento de Congresso, censura à imprensa, talvez não tivéssemos falando com essa liberdade, com exceção de você, que se coloca positivamente, não estivéssemos discutindo e argumentando e colocando o contraditório para quem nos ouve formar seu próprio juízo de valor das coisas, a sua própria opinião. Mas é importante dizer que as mortes, as torturas, elas seguiram depois desse período que você coloca. Foram aí, segundo o levantamento feito nesses 21 anos de ditadura que ocorreu entre 64 e o ano de 85, portanto, busca-se comemorar esses 55 anos aí no próximo dia 31 de março, houve aí a morte ou o desaparecimento de 434 pessoas, das quais somente 33 foram localizadas e reconhecidas. A Comissão da Verdade, que trabalhou em cima desse assunto, levantou inclusive um documento e entregou à então presidente Dilma Rousseff a responsabilidade de 377 pessoas por essas mortes e por esses desaparecimentos. O governo Jair Bolsonaro, como você disse, não considera que houve golpe, mas um regime que ele chama de regime de autoridade. Inclusive, vamos traçar aí um perfil, e não só pelos militares que ocupam o governo nesse momento. Eu não estou aqui para falar mal do militar, tem militar muito qualificado nas Forças Armadas, inclusive muito mais do que o próprio presidente que está no cargo máximo do país. Não é essa a questão. Mas é bom a gente lembrar que durante a votação no Congresso do impeachment, o Jair Bolsonaro teceu elogios, saudou o Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel das Forças Armadas do Exército Brasileiro, considerado aí um torturador sanguinário, um torturador sádico, que ele também vê como herói. E como bem disse, como bem colocou aqui no roteiro aqui o Arcon, na abertura do programa, estamos diante de um embate de narrativas para ver quais as forças que se estabelecem no imaginário brasileiro. Ora, o golpe que ocorreu, o golpe militar que ocorreu, é uma história cara para o Brasil. É uma história difícil, trazendo para os dias de hoje. Esse é um assunto que só fortalece a oposição ao governo e só causa maiores problemas nesse momento crucial onde tenta-se aprovar reformas importantes para que o país siga adiante. Eu concordo com